Em 7 de setembro de 2025, a Igreja canoniza Carlo Acutis. E mesmo que alguns vejam isso apenas como a proclamação de um novo santo jovem, é certo que, depois desse evento, há algo muito maior. Por que digo isso? Porque a sua canonização foi anunciada em visões e profecias. São Francisco de Assis apareceu à mãe de Carlo e disse que quando ele fosse canonizado, Deus enviaria o Espírito Santo sobre a terra e tocaria cada adolescente com a graça santificante. E a verdade é que, desde os 4 anos, Carlo teve experiências sobrenaturais, visões, sinais e profecias sobre a própria morte. Por isso, aqui vamos percorrer as manifestações sobrenaturais que marcaram a sua vida, porque Carlo Acutis foi um sinal profético que aponta diretamente para o nosso presente. Música. Carlo Acutis mostrou, desde muito pequeno, sinais que não se explicam com facilidade. Com apenas 4 anos, numa visita familiar ao Santuário de Pompeia, ele surpreendeu a todos ao se ajoelhar espontaneamente diante da Virgem e consagrá-la. Ninguém lhe pediu, e, ainda mais surpreendente, obrigou sua família a fazer o mesmo. De joelhos, vamos rezar, disse. Para sua mãe, Antônia, isso foi um choque. Ela mesma reconheceu que quase não ia à missa. E, no entanto, o seu filho, com apenas 4 anos, parecia ter uma clareza espiritual que superava, e muito, a de seus pais. Pouco depois, Carlo viveu outro episódio sobrenatural. Seu avô materno morreu subitamente de um infarto, e o pequeno Carlo, com apenas 4 anos e meio, aproximou-se da mãe e disse com toda naturalidade: "Vi o vovô. Ele me pediu que eu rezasse por ele. Ele está no purgatório." Isso não é algo que uma criança invente ao acaso, e este episódio teve consequências. Foi o início de uma missão silenciosa, rezar todos os dias pelas almas do purgatório, algo que ele nunca abandonou. E para sua mãe, foi o início de um processo de conversão. Outro episódio impactante aconteceu quando Carlo se preparava para receber a primeira comunhão. Ele tinha 7 anos, e sua família o levou a um convento para a ocasião. Enquanto subiam a colina, um pastor cruzou o caminho com um pequeno cordeiro. Carlo se iluminou ao vê-lo e disse que era um sinal para ele, e naquele momento declarou o seu plano de vida. "Meu propósito é estar sempre unido a Jesus." Ele disse isso seriamente, não como uma frase bonita. Curiosamente, o símbolo do cordeiro também apareceu em outros momentos importantes. Quando Carlo foi batizado em Londres, sua mãe comprou um bichinho de pelúcia em forma de cordeiro e até um bolo com essa figura, sem saber por quê. E pouco antes de sua morte, sua mãe sonhou com um cordeiro ensanguentado, ouvindo em seu sonho a palavra sacrifício num idioma que não compreendia, e depois descobriu que significava vítima. Carlo não viveu apenas experiências sobrenaturais, também fez afirmações proféticas sobre seu destino. Desde pequeno, dizia frases inquietantes como "morrerei jovem" ou "vou morrer de uma hemorragia cerebral." E foi o que aconteceu. Ele morreu em 2006, aos 15 anos, devido a uma leucemia fulminante que provocou um derrame no cérebro. Incluiu-se aí uma espécie de mensagem registrada. 3 meses antes de falecer, Carlo gravou um vídeo em seu computador. "Em dezembro, quando eu pesar 70 quilos, estou destinado a morrer." Sua mãe encontrou esse arquivo depois de sua partida e, de fato, pouco depois, ao ganhar peso por causa da doença, atingiu esse peso e morreu em poucos dias. Não é normal que um adolescente fale sobre a própria morte com tamanha clareza, e menos ainda que o faça com paz, porque Carlo não se rebelou contra o seu destino. Ele o aceitou com serenidade. Disse aos pais que oferecessem os seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. E uma das dimensões mais surpreendentes de Carlo Acutis foi a força de suas experiências relacionadas a Fátima. Com apenas 8 anos, durante uma procissão, houve uma aparição da Virgem que lhe entregou o coração e lhe pediu que se consagrasse aos corações de Jesus e de Maria. Mas não só viu a Virgem, também teve encontros místicos com os 3 pastorinhos. Jacinta lhe mostrou o horror do inferno e disse que as palavras humanas não bastam para descrevê-lo.
Desde então, Carlo falou com frequência da eternidade e do risco de condenação. Francisco lhe pediu que oferecesse sacrifícios para reparar as ofensas ao sagrado. Ele assumiu essa missão muito seriamente e criou a famosa exposição sobre os milagres eucarísticos. E Lúcia lhe apareceu para insistir na importância dos primeiros 5 sábados. Ela disse: "O mundo mudaria se isso fosse praticado." Carlo também teve visões sobre o futuro da igreja. Numa visão da Praça de São Pedro, repleta de multidões, no céu apareciam anjos com trombetas, e logo o dia ensolarado escurecia. E no meio dessa cena, ouviu-se uma mensagem da Virgem: "Virão tempos difíceis para a cristandade por causa da desobediência." Esse detalhe é chave, porque conecta a vida de Carlo com os alertas que, há muito tempo, as aparições marianas têm dado. Ele entendeu isso como um chamado a viver a obediência e a fidelidade, sobretudo em torno da Eucaristia. E não é casualidade que tenha colocado tanto esforço em difundir os milagres eucarísticos pela internet. Para ele, a Eucaristia era a autoestrada para o céu e, ao mesmo tempo, o lugar onde se trava a maior batalha da Igreja contemporânea. As experiências sobrenaturais não terminaram com a morte de Carlo. Antes de morrer, ele disse à mãe: "Mamãe, não te darei um sinal, mas muitos." E São Francisco de Assis apareceu várias vezes à sua mãe, Antônia Salzano, para conversar sobre o seu filho. Em 2007, apenas um ano após a morte de Carlo, São Francisco disse: "Carlo é um grande intercessor para os jovens." E em 2010, em outra aparição, transmitiu uma profecia impressionante. Quando Carlo fosse canonizado, Deus enviaria o Espírito Santo sobre a terra e tocaria cada adolescente com a graça santificante. Esse anúncio confere um sentido profético à canonização. Não se trataria de um mero ato cerimonial, mas de um evento espiritual global, um verdadeiro Pentecostes juvenil. E sua mãe também declarou que Carlo se tornou visível a várias pessoas após sua morte. Entre os testemunhos está o de uma jovem chamada Faustina, que o via em adoração eucarística, vestido com camiseta vermelha. Carlo mostrou desde criança uma sensibilidade extraordinária para com os pobres e os enfermos. Com apenas 4 anos, esvaziou o seu cofrinho e o entregou a um sacerdote para ajudar as crianças necessitadas. Mais tarde, em Milão, era comum vê-lo doar a própria comida ou comprar sacos de dormir para quem vivia na rua. Depois de sua morte, os milagres começaram a se multiplicar. O mais conhecido ocorreu no Brasil em 2013, quando um menino chamado Matias, com uma grave malformação pancreática, foi curado instantaneamente ao tocar uma relíquia de Carlo. Esse foi o milagre aprovado para sua beatificação. E o segundo milagre aprovado para sua canonização sucedeu na Itália em 2022, quando uma mãe costarriquenha rezou por sua filha no túmulo de Carlo, em Assis. A jovem tinha uma hemorragia cerebral crítica. Ela voltou a respirar sem ajuda, e dias depois a hemorragia desapareceu completamente. Conta-se com centenas de testemunhos de curas físicas, conversões e favores recebidos por sua intercessão, e sua fama de santidade se estendeu numa velocidade impressionante. Carlo não viveu só experiências místicas e caridade heróica, também deixou escritos de grande profundidade espiritual. Aos 14 ou 15 anos, redigiu reflexões sobre a morte que parecem saídas de um autor místico adulto. Dizia, por exemplo: "A morte é um trampolim para o céu, e toda a existência deve ser uma preparação contínua para a eternidade." E o que poucos sabiam é que Carlo tinha uma missão muito clara relacionada ao purgatório. Desde a visão de seu avô, ele ficou decidido a rezar pelas almas esquecidas. Inclusive, na sua famosa exposição de milagres eucarísticos, ele incluía sessões sobre os novíssimos, morte, juízo, céu, inferno e purgatório. Olhando, porém, para todas essas experiências em conjunto, visões, profecias, milagres e escritos, fica claro que Carlo é um eleito com uma missão profética que apenas está começando a se desdobrar. Agora, se você gostou do que contamos, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e, se ainda não o fez,
inscreva-se no canal, ativando o sininho para todas. Assim você não perderá nossos vídeos. Se você quiser apoiar as investigações da equipe deste canal católico, pode fazê-lo por meio do Patreon ou do YouTube. E eu te pergunto, você realmente acredita que Carlo Acutis será um santo muito especial? Ou pensa que isso é apenas fruto de promoção? Que Deus te abençoe e, pela intercessão de Carlo, te ajude a preparar tua alma para o céu.